canal Evangelho Puro e Verdadeiro. Se inscreva, curta, compartilhe, acione o sininho e seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Daniel, quando se depara diante deste desafio, qual foi o primeiro desafio? A comida da Babilônia, a comida do rei Nabucodonosor. Daniel então vai enfrentar este primeiro desafio na terra da Babilônia, quando Daniel então vai fazer um pedido ao chefe dos eunucos, e o pedido foi esse: deixe que nós nos alimentemos de legumes por pelo menos 10 dias. Quando Daniel fez este pedido, o chefe dos eunucos ficou questionando, e a Bíblia diz no versículo 10 que o questionamento foi esse. No versículo 10 ele vai dizer: eu temo ao meu senhor Daniel, eu temo a ele, porque ele vai ver na face de vocês, e vai ver que o semblante de vocês estará pior, a aparência de vocês estará pior, vocês estarão mais tristes, e os outros jovens estarão mais alegres, mais felizes. Irmãos, esta é a mania que esse mundo aí fora tem, de pensar que esta sociedade, que esses jovens desta sociedade corrompida são mais alegres, são mais felizes, porque comem do banquete desta imundície deste mundo, da mesa de Nabucodonosor. Daniel olhou para o eunuco e disse: me dê pelo menos 10 dias, e tu verás se o nosso semblante vai ser pior do que o deles. Aleluia. Versículo de número 16. Depois que Daniel alcançou essa graça, a Bíblia diz assim, irmãos: então Meusá tirou a porção do alimento e o vinho que eles deveriam beber. Por quê? Porque ao fim dos 10 dias, o semblante de Daniel e os seus amigos se apresentaram mais robustos, mais belos, aleluias, mais felizes e alegres. Meus irmãos, meus jovens que aqui me escutam, não tenha dúvida, vocês são jovens mais lindos e mais felizes de toda a face desta terra. Nós que não nos banqueteamos com o banquete de Nabucodonosor. Agora veja que coisa linda, a Bíblia diz que eles ficaram 10 dias comendo legumes e não se contaminaram, até que o chefe dos eunucos tirou-lhes a comida de Nabucodonosor de uma vez por todas. E depois que eles passaram 10 dias renunciando diante de Deus, a Bíblia diz no versículo 20, a Bíblia diz assim: em todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei inquiriu ele os considerou 10 vezes melhores do que todos os magos e astrólogos que haviam em todo o seu reino. Daniel renunciou 10 dias, até que o chefe dos eunucos lhe tirou a porção do rei. E a Bíblia está dizendo que no versículo 20, o rei os considerou 10 vezes melhores. Aleluia. Isso significa dizer, meus amados, que à medida o quanto você renuncia hoje, dirá o quanto você será diferente amanhã. Aleluia. 10 dias renunciando, 10 vezes melhores. 10 dias comendo legumes, 10 vezes mais sábios. 10 dias comendo legumes, 10 vezes mais inteligentes. 10 dias comendo legumes, 10 vezes mais entendidos. À medida que nós renunciamos para Deus hoje, o quanto nós renunciamos para Ele hoje, dirá o quanto nós seremos diferente na presença de Deus amanhã. Deixa eu ver nesta noite, quem quer ser diferente aqui? Quem deseja? Eu não estou dizendo que você vai ser melhor, eu estou perguntando se tem algum jovem, algum adolescente, algum obreiro, algum crente aqui que deseja ser diferente na presença de Deus, ter um ministério diferente, ter uma chamada diferente, andar diferente, falar diferente, aleluia, se posicionar diferente. Se deparou com o primeiro desafio diante dele na terra da Babilônia, a comida
de Nabucodonosor. Vejam bem, queridos irmãos, a comida, o alimento é uma necessidade física. Guarde bem isto: o alimento de fato é uma necessidade física, uma necessidade para suprir o nosso corpo físico. O problema, queridos, é quando nós não nos alimentamos por necessidade, mas sim por desejo. Veja bem que Daniel se posicionou exatamente desta forma: não por desejo, mas por necessidade. Daniel, ele então resolve se posicionar, alimentando-se apenas pela necessidade, comendo legumes. Se Daniel se deixa levar pelo desejo, ele não resistiria às finas iguarias do rei da Babilônia. Mas ele diz: não, eu vou me alimentar apenas pela necessidade, para suprir o meu corpo físico. Agora vejam bem, queridos, Daniel fez o que muitos na Bíblia não fizeram. Muitos na Bíblia andaram na contramão do que Daniel fez. Ao invés de se alimentarem pela necessidade física, eles se alimentaram por desejo, corroborando o que Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 19: estes, o seu Deus é o próprio ventre. Homens que se alimentaram movido pelo desejo e andaram na contramão de Daniel. Daniel supriu apenas a necessidade física e conseguiu honrar a Deus, não se deixando levar pelo desejo de se alimentar. Agora muitos na Bíblia assim não fizeram. Por causa do alimento, eles desonraram a Deus, perderam a bênção de Deus. Vamos lá, Gênesis capítulo 3, versículo 6. Adão e Eva, pelo desejo do alimento, eles comeram do fruto o qual Deus havia os proibido. Gênesis capítulo 25. Jacó fez o guisado e Esaú vendeu a primogenitura por causa do desejo de se alimentar do guisado. A Bíblia diz no livro de Ruth que Noemi e Elimeleque, no tempo da fome, eles deixaram a terra da bênção, a terra de Judá, e por causa do alimento partiram para uma terra amaldiçoada, a terra de Moabe, a terra pagã. Eles, por causa do desejo de se alimentar, saíram da terra da bênção de Judá e foram para Moabe, perdendo a bênção de Deus. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo de número 2 que Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, pelo desejo de se alimentar, comiam do sacrifício da parte que não lhes cabia e desonravam a Deus, perdendo a bênção de Deus. 1 Samuel capítulo 25, a Bíblia diz que um homem por nome Nabal, marido de Abigail, recusou-se a alimentar Davi e os seus homens e perdeu a bênção de Deus diante de um grande banquete, o seu próprio banquete. Nabal expirou e morreu, perdendo a bênção de Deus por causa do alimento. Juízes capítulo 14. Sansão, o homem consagrado, pelo desejo de se alimentar, comeu do mel no corpo do leão morto e se alimentou da vinha a qual lhe era proibida de se alimentar. 1 Reis capítulo de número 13. O profeta novo enviado a Betel, Deus proibiu ele de se alimentar ali naquela terra, mas ele, pelo desejo de se alimentar, desobedeceu. Veio um leão e o devorou, e o profeta morreu sem a bênção de Deus. Mas a Bíblia diz em Mateus capítulo de número 4 que Satanás se aproximou de Jesus e disse: transforme estas pedras em pães. Jesus disse: eu não sou movido por meu desejo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não sou, levante a mão assim para o céu, não deixe o desejo tirar você da posição de Deus. Honre ao teu Deus. João capítulo de número 6, versículo 26 e 27. Jesus vai repreender uma multidão que só buscava para alimentar o seu desejo de comer o pão. Jesus vai dizer: vós me buscais
ficaste, apenas pelo pão que comeste vos fartastes. Eu vou dar um conselho para vocês: não trabalhem apenas pela comida que perece, mas sim pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus Pai o confirmou com o seu selo. Quem pode glorificar ao nome do Senhor Jesus? Irmãos, mudaram o nome de Daniel, Beltesazar. Pastor Elias, mudaram o nome de Ananias para Sadraque. Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Agora, meus irmãos, nenhum dos quatro, nós não vamos ver na Bíblia nenhum deles questionando acerca do nome. Nenhum deles se preocuparam com o nome, mas sim com o alimento. E eu penso que essa geração nossa está se preocupando muito com o nome e se esquecendo de se alimentar das coisas certas. Uma geração que se preocupa com o nome para que, quem sabe, possa envaidecê-lo de alguma certa maneira, mas estão se esquecendo de o que vai dizer na verdade quem eles são. Não é o nome, mas é a comida que eles estão comendo. Daniel sabia disto. Daniel sabia que o nome não ia dizer nada. Daniel sabia que o que definiria o que de fato ele era e a quem de fato ele pertencia, o que ia definir isto seria o alimento com o qual eles se alimentariam. Era como se Daniel estivesse dizendo: vocês podem nos chamar do que vocês quiserem, podem nos chamar de Beltesazar, de Sadraque, Mesaque, Abednego. O nosso alimento vai dizer a quem nós pertencemos. Porque este era o plano de Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha um plano, planejou alimentar aqueles jovens por pelo menos 3 anos, selando a sua posse sobre os jovens. Ao cabo dos 3 anos, esses jovens vão estar selados como meus jovens, depois de comer da minha comida. Aí Daniel disse assim: não, eu vou mostrar para Nabucodonosor quem é o meu dono, a quem eu pertenço. Vocês podem me chamar do que quiser, mas o meu alimento, nós vamos continuar comendo legumes. Na terra, enquanto a gente come legumes, na terra vocês nos chamam de Beltesazar, Ananias, Misael, de Beltesazar, Sadraque, Mesaque, Abednego. Mas no céu, Jeová vai olhar e vai dizer: continua sendo Daniel, continua sendo Ananias, continua sendo Misael, aleluia, continua sendo os meus jovens. Eu estou vendo o alimento deles, eu estou vendo com o que eles têm se alimentado. Irmãos, o que vai definir quem de fato nós somos na presença de Deus e a quem de fato nós pertencemos é o alimento com o qual nos alimentamos no dia a dia, durante o dia de hoje, durante esta semana, durante este mês. O alimento com o qual nos alimentamos vai definindo a quem nós pertencemos e quem nós somos, aleluia. É por isso, irmãos, que segundo a Bíblia, cristão só é cristão se alimentar de Cristo. Jovem cristão só é jovem cristão se alimentar de Cristo. O obreiro só é cristão de verdade se ele se alimenta de Cristo, e ele só pertence a Cristo se de fato de Cristo estiver se alimentando. O próprio Jesus disse isso, João capítulo 6, 51. Jesus vai dizer assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele se alimentar, terá a vida eterna, e a vida que eu darei pela vida do mundo, o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Assim como o Pai vive e me enviou, eu também vivo pelo Pai, e quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia. Deixa eu ver quem pertence a ele aqui. Você está com a máscara, mas o seu braço está funcionando? Levanta a mão assim para o céu e declare: o meu amado é meu, aleluia. Eu sou do meu amado.
Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos, todas as vezes que nós nos alimentamos participando da ceia do Senhor, e você que não participa, que não é batizado, tome essa decisão. Escute isso aqui. Se Daniel comesse das iguarias de Nabucodonosor, ele estaria dizendo que Nabucodonosor era o dono dele. Cristão só pertence a Cristo se de fato de Cristo se alimenta. Todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor e nos alimentamos da sua carne e bebemos do seu sangue, é uma mensagem que a gente está dando para o diabo: Satanás, você está vendo qual é o meu alimento, está vendo? Está vendo qual é o meu banquete? Então você já sabe quem é o meu dono. Então você já sabe a quem eu pertenço. Sai do meu caminho. Não toque em mim se o meu dono não permitir. Eu sou dele. Aleluia. Você pertence a ele? Oh, aleluia. Aleluia. Irmãos, olha o carinho, olha o zelo que Jesus tem, irmãos, por aqueles que são dele. Olha só, João capítulo 17, olha o zelo. Ele poderia muito bem ter ido para a cruz sem apelar para esta oração aqui que ele fez. Ele poderia ter subido ao céu sem fazer este pedido aqui. Não era necessário, porque a obra no Calvário ele já iria fazer. Mas Jesus, irmãos, tem um carinho, um zelo tão grande por aqueles que lhe pertencem, que no capítulo 17, versículo 9, Jesus vai dizer assim, irmãos, diante do Pai: eu oro por eles, Pai. Eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que tu me destes. E todos os meus são teus, e aqueles que são teus também são meus. Eu sou glorificado neles. Pai, eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, mas eu vou te fazer esse pedido: guarda em teu nome aqueles que tu me destes. Aleluia. Ouça ele falar dentro do seu coração nesta noite: tu és meu, tu és meu, tu és meu, tu és meu, tu és meu. Põe a mão no teu coração e ouça a voz dele dizendo: tu és meu, 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 tu és meu. Continue se alimentando de mim, continua de mim se alimentando. Tu és meu. Ouça a voz dele dizendo: tu és meu, eu te comprei, tu me pertence. Aleluia. Tu és meu, tu és meu, tu és meu, tu és meu. Vai batendo no peito e vai dizendo: eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Eu não sou de Nabucodonosor, eu não sou deste mundo, eu não sou. Eu sou nascido de Deus. Oh Senhor, me alimente nesta noite. Oh Senhor, eu quero sair daqui com fome e sede de justiça. Oh, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Senhor, enquanto muitos estiverem bebendo do vinho, eu quero beber da água. Enquanto muitos estiverem comendo das iguarias, eu quero comer legume. Oh Senhor, quando alguns me oferecerem o vinho da Babilônia, eu vou dizer: muito obrigado, eu já estou bebendo água. É mesmo? Essa água te satisfaz? Esta água te alimenta? Sim. Por que te alimenta? Porque quando eu bebo desta água, dentro de mim flui um rio a jorrar para a vida eterna. Eu estou satisfeito. Se coloca de pé glorificando. Se coloca de pé. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus.
profecia bíblica. Antes de Daniel renunciar, ele tinha talentos naturais. Jovem, inteligente, versado na ciência, sem nenhum defeito, talentos naturais. Mas depois que Daniel renunciou, olha o que Deus fez na vida dele. Depois que Daniel não comeu das iguarias do rei, a Bíblia diz: e Deus deu a Daniel entendimento de todas as visões e sonhos. Depois que Daniel renunciou, antes ele só tinha talentos naturais. Depois da renúncia, Daniel recebeu de Deus talentos sobrenaturais. Você pode fazer um curso, você pode estudar, você pode fazer curso de oratória, você pode se especializar em qualquer tipo de área na sua vida. O máximo que você vai conquistar são talentos naturais. Agora, se você deseja talentos sobrenaturais, unção de Deus, poder, dons espirituais, eu te dou um conselho: renuncia a tua vida, consagra-te para Deus, entre pelo caminho da renúncia. Levante assim a sua mão para o céu. Para você que está renunciando, está se esforçando para renunciar diante de Deus, eu ministro na tua vida. Recebe agora talentos sobrenaturais, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, dom da fé, profecias, variedades de línguas, a ousadia. Recebe agora, em nome de Jesus.